O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu a atuação da corte no caso do Banco Master, depois de diversas críticas à condução do ministro Dias Toffoli em relação a este caso tão polêmico. Ao citar nominalmente Toffoli, o presidente do Supremo rebateu críticas de que a corte estaria extrapolando suas funções. Em nota, ele afirmou que o ministro vem atuando para regular a supervisão judicial na investigação sobre as fraudes financeiras e que o colega respeita a Constituição, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Fachin também destacou que a presidência do STF não antecipa juízos, mas tampouco se furta a conduzi-los. Essa foi uma das expressões usadas, como você observa. Também disse que eventuais vícios ou irregularidades serão analisados. Ele também deixa claro que o Supremo não vai se curvar a ameaças ou intimidações. Em outro ponto, a gente tem que dizer aqui, a manifestação aconteceu horas depois da Procuradoria-Geral da República arquivar uma representação do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pedia o afastamento de Toffoli desse caso. Parlamentares alegam que o ministro está impedido de tocar a investigação, porque viajou para a final da Libertadores, no Peru, no ano passado, no mesmo voo particular que um advogado que defende um diretor do Banco Master. O decano, Gilmar Mendes, apoiou a decisão da PGR. Disse que ela evidencia o funcionamento regular das instituições da República. Também em nota, o ministro Dias Toffoli disse que esse parecer reafirmou a regularidade na condução do caso. Na noite de ontem, um protesto aconteceu em frente à sede do Banco Master na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Olha só as imagens. O ato foi organizado pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, e pediu mais transparência nas investigações, além do afastamento de Toffoli no caso. A pressão é muito grande, o incômodo também já está mais do que claro, mas, tecnicamente, será que esse impedimento é viável? Como ele aconteceria? Vamos então conversar com uma pessoa especializada nesse assunto. Eu falo com o Luiz Gustavo de Andrade, advogado, diretor da Escola Paranaense de Direito, doutorando em Direito Constitucional, portanto, especialista no assunto, vai aparecer aqui comigo para contar um pouquinho para a gente como que funciona essa história toda. Primeiro, dou um ótimo dia ao doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bom, é um prazer estar falando com a tua audiência. Prazer é o nosso. Doutor, primeiro, há um caráter objetivo para quando se fala em declarar impedimento, suspensão, ou é algo subjetivo? Tem os dois aspectos. A pergunta é bastante pertinente. Existem alguns dispositivos legais que estabelecem condutas objetivas que obrigam o magistrado a se declarar suspeito ou impedido, como, por exemplo, relações de parentesco com as partes envolvidas no processo, relações diretas de interesse na causa, quando você vai ser beneficiado, por exemplo, por uma determinada decisão judicial. Existem alguns aspectos subjetivos que ficam no âmbito do próprio magistrado, de verificar se existe dele com uma das partes alguma relação de amizade, alguma relação de proximidade que gere por parte dele perda do dever de isenção no julgamento, de imparcialidade no julgamento. Então, nós temos condutas tanto objetivas quanto subjetivas nesse sentido. Agora, o senhor imagina que nesse momento, já é possível garantir uma questão mais técnica, o senhor como um técnico no assunto, garantir que há fundamentos para uma suspeição de Dias Toffoli, levando em conta até os pedidos que foram feitos, foram recusados pela PGR, arquivou a questão do PL que eu citei, mas a pressão continua. Ainda há um pedido para a PGR analisar. Houve essa manifestação do MBL e a opinião pública, de maneira geral, vem crescendo esse tipo de discussão. Mas já há, na sua opinião, um fundamento para que isso realmente seja levado a cabo? É importante que se diga que no estado de república que nós vivemos, uma república como é a que nós vivemos, democrática, toda acusação em relação a determinada autoridade pública merece apuração. E toda autoridade pública, seja ela do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, tem o dever de prestar contas para a sociedade, porque, afinal das contas, está exercendo uma função pública. Em relação
a esse ponto que você toca na tua pergunta da Procuradoria-Geral da República, né, é importante que se diga que a Procuradoria-Geral da República, ao arquivar esse pedido deduzido pelo senador Eduardo Girão, lá do Novo do Ceará, a Procuradoria fundamentou o arquivamento no fato de existirem outros 3 pedidos sobre o mesmo tema. Então, já tramita na Procuradoria-Geral da República e com a atuação dela junto ao Supremo Tribunal Federal um outro processo semelhante em que se formulam acusações semelhantes em relação ao ministro Dias Toffoli. Então, não é que a Procuradoria-Geral da República tenha se recusado a investigar ou esteja sendo omissa no exercício das suas funções. Não, ela diz neste arquivamento que não há necessidade de mais pedidos porque ela já apura isso num pedido paralelo. Em relação à existência ou não de provas dessa suspeição, existe um procedimento na legislação processual, que é um procedimento que diz que aqueles envolvidos em determinada investigação que tenha como autoridade presidente jurisdicional condutora do processo um juiz parcial, um juiz não neutro para exercer a jurisdição, para exercer determinado julgamento, essas partes envolvidas, elas podem suscitar uma exceção de suspeição dessa autoridade ou até mesmo uma exceção de impedimento dessa autoridade. E daí isso forçará o pronunciamento do juiz condutor do processo, né? Estamos falando em abstrato aqui, evidentemente, né? Não tenho conhecimento dos elementos concretos desse procedimento que a Procuradoria-Geral da República diz que está em trâmite, que motivou o arquivamento dos outros 3 que chegaram na sequência por terem o mesmo objeto. Mas é fato que a própria Procuradoria-Geral da República ela tem autoridade para, analisando esses elementos, ela suscitar essa exceção de suspeição do ministro Dias Toffoli, se assim entender. E me parece que, pela forma como ela conduziu este arquivamento, ela está a dizer que está a investigar. E tem um outro ponto, doutor, e até se complementa a isso que o senhor fala, e eu queria ouvi-lo sobre, que é a questão do colegiado do STF, né? Até para dirimir algumas dúvidas sobre a isenção do STF em relação a esse caso, há uma questão que é, olha, a decisão final sobre o Banco Master vai ser tomada por um colegiado. Ainda para mim não está claro se vai ser exatamente uma das turmas, se vai ser o pleno, mas um colegiado vai tomar essa decisão. Agora, quando a gente fala de colegiado, além da decisão final sobre condenação, sobre não condenação, ainda voltando à parte de impedimento, há a possibilidade de o colegiado do STF chegar a uma votação para afastar um juiz de um caso ou isso não existe? Existe essa possibilidade, via de regra, no nosso sistema processual, a autoridade jurisdicional superior àquela contra quem está sendo imputado uma hipótese de suspeição, impedimento para o exercício da jurisdição, suspeição e impedimento para julgar, a autoridade superior é quem delibera. Neste caso, como não existe um tribunal superior ao Supremo Tribunal Federal, seria o próprio colegiado que, se forçado a se pronunciar, poderia se pronunciar sobre esse tema. É importante que se diga que todo esse debate público envolvendo a questão do Banco Master, a questão do ministro Dias Toffoli, tudo isso envolve uma série de comportamentos que o ministro Fachin, que inclusive se pronunciou, né, foi objeto do início da matéria aqui da Band News, o ministro Fachin tem tentado deixar mais objetivo e mais transparente na proposta de código de ética da magistratura, o código de ética dos ministros do Supremo, que ele tem tentado levar a cabo e tem tentado aprovar. Esse código de ética tem uma certa resistência por parte de alguns ministros do Supremo, mas me parece uma medida bastante salutar, né? Nos Estados Unidos ocorreu um processo similar ao que a gente está vivendo atualmente no Brasil, não há muito tempo, agora em 2023, após uma onda de denúncias lá nos Estados Unidos envolvendo juízes, forjou-se o debate que resultou na consolidação e aprovação de um código de ética que a Suprema Corte lá dos Estados Unidos chamou de Código da Justiça, né? Isso depois de pressão intensa e convergente aí da mídia investigativa, como está acontecendo aqui no Brasil, da academia, do Congresso, da opinião pública. Então, vários atores coletivos se reuniram para estabelecer um código que tornasse o exercício da função jurisdicional mais transparente. A gente ainda não tem condições de dizer se a conduta do ministro foi ou não foi transparente, se existe ou não existe extrapolação dos limites éticos no exercício da função, mas é fato que a gente precisa no Brasil de espaços de diversidade e um controle real das nossas instituições e em especial do Poder Judiciário, porque muitas vezes esses limites da atuação eles são opacos, né? Ou não existe um controle efetivo da atuação do Poder Judiciário de um modo geral. E aqui é uma crítica que a gente precisa que o próprio Poder Judiciário absorva essa crítica, faça essa crítica para agir com uma certa autocontenção, né? No passado recente, nós vamos lembrar,
cerca de uns 20, 30 anos atrás, não existia transmissão das sessões do Supremo Tribunal Federal. O ministro ele estava mais seguro para julgar tecnicamente, de acordo com os limites legais, e não preocupado com o resultado do julgamento perante a opinião pública. Hoje parece que os ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, mas das diversas cortes, estão muito mais preocupados com o que vão achar do que ele está dizendo do que propriamente com julgar dentro de limites técnicos. E é necessário que a gente estabeleça essa autocontenção e essa disciplina para os magistrados, não apenas do aspecto jurisdicional, mas das funções administrativas que os ministros hoje exercem, porque hoje dentro do Poder Judiciário eles têm que realizar atos de contratação de servidores, de compras públicas, de administração do seu orçamento, né? E muitas vezes os próprios gastos do Poder Judiciário não são gastos transparentes. Quantas críticas nós temos, por exemplo, quanto a alto pagamento para eles de verbas indenizatórias, etc. Me parece que esses são fatores que geram descrédito ao Poder Judiciário, que seria a última ratio, seria a última instância depois que falham instituições como o Poder Executivo, o Poder Legislativo ou mesmo a sociedade civil. E no Poder Judiciário a sociedade não pode perder o crédito, não pode perder a confiança. Por isso me parece bastante interessante essa proposta do ministro Fachin, né, de divulgação mais clara de verbas públicas, de limites e disposições mais expressas sobre conflitos de interesse na magistratura, quarentenas para juízes aposentados que pretendem voltar a advogar. A gente teve esse início de debate lá com a emenda constitucional número 45, de 2004, uma emenda apresentada pelo presidente Lula na ocasião, mas a gente precisa retomar esse debate. É um ponto importante, não é, doutor? Porque tem duas questões aí, né, envolvendo a necessidade de a justiça, e não só a justiça, né, em especial neste momento, claro, que está sendo questionada, mas que as instituições brasileiras se mantenham de maneira transparente, que haja ali o sistema de freios e contrapesos, a autocontenção também, como o senhor bem citou. Isso originalmente, digamos assim, né, no nascimento da nossa república, da nossa democracia. Agora, isso se fortalece com o que já temos já há bastante tempo, em relação ao judiciário e outras instituições, legislativo, executivo, da baixa popularidade, a baixa confiança que as pessoas, né, os brasileiros têm nessas instituições que são primordiais para a manutenção do nosso sistema democrático e para decisões que tocam em nossas vidas. Mas o senhor imagina que o papel que o STF teve até agora, né, aliás, as posições tomadas bastante escassas, né, neste momento, porque tivemos só agora uma nota do ministro Edson Fachin, de Dias Toffoli também. Normalmente a gente vê mais nos bastidores, né, as conversas e tal, sem muita transparência, como uma palavra que o senhor citou e eu cito aqui também. Essas ações tomadas até agora pelo STF, na sua opinião, foram suficientes para dirimir dúvidas das pessoas? Então, veja, é crucial que a gente compreenda os limites institucionais da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Muitas dessas críticas, elas são feitas porque o Supremo está pegando para si determinados poderes que ele não tem. Na verdade, a nossa Constituição deu muitos poderes para o Supremo Tribunal Federal. E a Constituição foi feita pelo povo, uma Assembleia Constituinte. Então é importante que a gente entenda essas balizas jurídicas, né, antes de criticar o Supremo. Porque se existe de fato uma necessidade de autocontenção, uma necessidade de maior transparência, de condutas éticas mais delimitadas, por outro lado, a gente também não pode banalizar determinados discursos, porque a gente acaba gerando discursos de ódio institucional. Isso é muito ruim, né? A gente não pode transformar aquilo que deve ser um dever institucional de todas as autoridades em instrumento de manobra política, de fomentar discursos políticos, que a gente vê que isso efetivamente acontece. Muitas vezes determinada denúncia é protocolizada aqui ou acolá, não com o intuito de efetivamente gerar o pronunciamento de uma autoridade, o controle, a fiscalização, mas sim para fomentar um discurso de ódio, para fomentar um discurso populista, demagógico, político, né? Veja, não defendemos que o Supremo seja isento de críticas, pelo contrário. Como qualquer outra instituição, o Supremo ele deve ser criticado quando erra, deve ser submetido ao controle da opinião pública, né? Mas a gente não pode promover uma banalização, né, com a fulanização de mecanismos institucionais que nós temos no nosso ordenamento jurídico, como o impeachment, que hoje se fala de impeachment de fulano, de ciclano, né? Que muitas vezes esses instrumentos que são extremos, eles deixam de ser um remédio excepcional para serem que só pode ser utilizado em casos gravíssimos, né, para serem utilizados aqui como forma de barganha política, uma barganha ordinária, né, uma bandeira eleitoral, mobilizando discordâncias políticas da população e até mesmo, como vou dizer, subvertendo, né, a lógica da atuação jurisdicional constitucional do Supremo, que é uma lógica relevante, né, do ponto de vista do que está previsto na Constituição.
Dr. Luiz Gustavo de Andrade, obrigado mais uma vez pela ajuda aqui na Band News TV. Um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado para vocês também.